Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Eu espero que você esteja bem e que você esteja realmente na presença do Senhor e que esteja ali trabalhando e louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje eu quero falar a vocês um pouco a respeito da vida e obra do Senhor Jesus, o que Ele é e como Ele age na nossa vida. E o interessante é que quando nós observamos a vida do Senhor Jesus, nós podemos ver de que Ele tem muito a oferecer a nós. E principalmente nos oferecer a salvação e uma vida eterna. Pois Cristo Jesus, em primeiro lugar, Ele é eterno. Não existe nenhum outro ser em que pode nos dar a eternidade a não ser Cristo Jesus. Por Ele ser eterno e por Ele ter morrido e ressuscitado dentre os mortos, Ele tem em suas mãos a chave da vitória sobre a morte e sobre a vida. Ele é o único em que pode nos dar isso. Porque antes mesmo de que tudo fosse formado, Ele já se encontrava ali. Veja lá em João capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, o verbo, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra, verbo, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nós podemos ver de que Cristo Jesus, Ele é eterno. E por isso pode nos dar a certeza de uma eternidade através da sua salvação. Cristo Jesus quer com que você e eu estejamos com Ele um dia, reinando eternamente. Cristo Jesus quer com que você venha a ser salvo e assim pertença a Ele eternamente. Ele mesmo nos promete em construir a nossa morada. E eis que Ele foi nos preparar um lugar, assim como Ele nos promete nos Evangelhos. Veja lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Cristo Jesus é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, e de fato o próprio Cristo é o Criador, que fez tudo no céu e na terra. As coisas que podemos ver e as que não podemos ver. O mundo espiritual com seus reis e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todos foram feitos por Cristo para seu próprio proveito e glória. Ele existia antes que tudo o mais começasse, e é o seu poder que sustenta todas estas coisas juntas. Nós podemos ver de que Cristo Jesus é muito mais do que aquilo em que o mundo muitas vezes coloca Ele. Nós podemos ver de que é o Senhor dos senhores, é o dono de tudo, e é o que criou você e eu. E Ele criou não somente para que você venha a viver nesta vida, mas também para que venha a viver juntamente com Ele, pois Ele é eterno e quer te fazer eterno. Em segundo lugar, Cristo Jesus tornou-se homem. Nada melhor do que um ser supremo se colocar no mesmo nível em que um ser em que fora criado, e assim poder entender tudo aquilo em que o ser humano passa e aquilo em que passa sobre a face da terra. Cristo Jesus sofreu todas as tentações em que você e eu até hoje sofrem. Cristo Jesus passou por muita coisa e Ele nos entende. Ele se tornou carne, Ele se fez homem para que Ele pudesse entender como você é e como eu sou. Quando olhamos em relação à nossa vida, podemos dizer de que Cristo Jesus nasceu no lugar certo. Nasceu numa estrebaria, num estábulo. Pois se Ele nascesse numa casa de berço de ouro, Ele também estranharia ao habitar na nossa vida se Ele entrasse em nós e visse a sujeira em que muitas vezes está em nosso coração. Por isso, Ele está pronto a fazer a faxina. Ele está pronto a limpar a nossa vida e fazer tudo de bom. Cristo Jesus, Ele nasceu para nos dar aquilo em que nós precisamos para vencer a morte, vencer o pecado, e assim sermos salvos através da morte e ressurreição dele. Veja o que está escrito em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, como a glória do ungido do Pai. Ele se fez carne por amor a cada um de nós. Ele, sendo o Criador, não tinha necessidade alguma de se tornar homem, de se tornar carne, para que assim pudesse entender o que se passa dentro do coração do ser humano. Ele sofreu tudo por amor a nós. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Mesmo sendo Deus, ainda assim esvaziou-se a si mesmo para se tornar aquilo em que nós somos, seres humanos. E Ele está disposto a nos dar aquilo em que nós precisamos para podermos ter uma vida plena e uma vida eterna. Esta palavra maravilhosa, ela continua na semana que vem. A vida e obra do Senhor Jesus tem muito a nos oferecer. Estes são apenas 2 pontos em que eu quero ressaltar nesta semana. Na semana que vem estarei trazendo mais alguns pontos. E assim quero trazer a vocês a luz daquilo em que Cristo Jesus realmente faz e daquilo em que Cristo Jesus realmente é na vida de todos nós, de todo ser humano. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.